Veja, o Lula é uma figura popular gigante, gente. Não há dúvidas. Ele não é um líder revolucionário. Mandela também não foi. Gandhi também não foi. E eu tô aqui comparando com estes porque sim, eu acredito que Lula é uma pessoa de envergadura histórica comparável a Mandela e comparável a Gandhi. Não é ainda o nosso grande líder revolucionário, mas é uma figura absolutamente histórica, sui generis na história do Brasil. Incomparável. Lula é incomparável. Reparem, nós tivemos uma figura popular muito grande na nossa história, mais de uma. Vou citar a maior de todas, Getúlio Vargas. Mas quando a gente compara a história de Vargas com a história de Lula, nós percebemos que Lula é, sim, mais importante para a classe trabalhadora. Vargas chegou ao poder, primeiro aqui no estado do Rio Grande do Sul e depois no Brasil inteiro, a partir de uma aliança com as elites descontentes com o poder paulista, que vinha se impondo sobre o Pacto de Ouro Fino, naquilo que nós conhecemos na história como República Velha e política do café com leite. A questão é que Vargas, de maneira oportunista e como um grande enxadrista político, percebeu o momento histórico que ele estava inserido e o poder a ele conferido e habilmente se transformou num líder popular depois. Embora ele não fosse um burguês clássico aqui dos Pampas, jamais foi pobre. Cresceu no meio militar e teve apoio político das elites econômicas. Então o pai dos pobres, Getúlio Vargas, também era a mãe dos ricos. Nós também temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que Vargas foi não só o responsável pela implantação dos direitos trabalhistas, que já era uma pauta dos trabalhadores na época, foi também o responsável por uma ditadura sanguinária, pela instalação da polícia política. E o Lula não. O Lula, ele retorna como o primeiro presidente a retornar sendo eleito, reeleito e eleito pela terceira vez pela via democrática. Lula jamais foi um ditador. Lula nasceu na miséria. Tá? Por isso que é sim importante a gente valorizar isso. Lula nasceu na miséria e chegou 3 vezes à presidência da República num dos países mais desiguais e mais elitistas do mundo. E isso não é pouca coisa. E ele chegou lá e fez o governo numericamente mais exitoso, ainda muito aquém do que a gente imagina, é verdade, mas numericamente, comparando com nós mesmos, o mais exitoso de todos os tempos. Enfrentou um linchamento midiático sem igual na história do Brasil. Maior, inclusive, do que o próprio Vargas sofreu e não resistiu, chegando ao suicídio. Assim como Mandela, Lula também foi injustamente preso, ficou incomunicável. A eleição passada já foi uma eleição fraudada. Porque se nós tivemos um golpe de Estado sobre Dilma Rousseff, o aprofundamento deste golpe não poderia permitir que Lula retornasse na eleição passada. Por isso toda a fraude processual. Por isso o Lula na cadeia aquele tempo todo e por isso a eleição do Bolsonaro.